Gente, muitos de vocês se preocupam assim, mas eu não posso solicitar exames. Eu sou dentista e biomédica. Através do meu CRO, eu posso solicitar exames, tanto pelos convênios quanto pelo particular. O nosso conselho de classe, o conselho de classe de todos os profissionais estetas, permite que você solicite exames. Eu, podendo solicitar, tanto pelo convênio como pelo particular, eu quase não solicito. São poucos os exames que eu solicito, porque os pacientes, eles têm exames em casa. E os exames que eles têm em casa servem para ajudar. Aí essa paciente, quando ela trouxer os exames na segunda-feira, eu vou verificar como que está isso, como que está a entrega de oxigênio dela. Por que isso é importante? Porque ela não está com envelhecimento acelerado? O que é um envelhecimento acelerado? Quebra de colágeno, aparecimento de rugas, flacidez por causa da quebra de colágeno, não é? A pele fica feia, fica sem vida. O que eu posso fazer para com essa paciente? Primeira coisa, através de um hemograma, eu consigo verificar se essa paciente está tendo um bom aporte de oxigênio. Eu consigo verificar se a quantidade de hemácias, que são como se fosse o Uber para carregar esse oxigênio por todo o corpo, se está satisfatório. Eu consigo suspeitar de carências nutricionais, de desidratação. Eu consigo, inclusive, mensurar o nível de estresse oxidativo que essa paciente tem somente com o hemograma. Eu consigo desconfiar se essa paciente está tendo um problema intestinal, se ela tem vermes, se ela está com alergia, se ela está com a imunidade baixa. Tudo isso eu consigo através de um hemograma. Ela tem em casa esse exame, certeza que ela tem em casa. Eu vou avaliar. De acordo com o que eu desconfiar de carências nutricionais que essa paciente está apresentando, eu posso ir investigando ou através de até outros exames se complementam. Mas ela não está com flacidez, envelhecimento precoce? Oxigênio, como que está? Se eu não tenho oxigênio, eu não consigo controlar a flacidez. 3 ingredientes necessários para a gente produzir colágeno, que é ferro, vitamina C e oxigênio. Eu ainda colocaria aqui o magnésio, que também é essencial para tudo. Então, se esse paciente não está oxigenando, como que eu vou conseguir melhorar a qualidade da pele dela? Agora, pensa, 18 anos. Se eu não ajudar essa paciente agora a entender o que está acontecendo, essa paciente, ela vai entrar num ciclo de envelhecimento cada vez mais acentuado, tá? Então, é importante que a gente entenda esse paciente e trate esse paciente de dentro para fora. Outra questão importante também é que a gente pode, através dos exames complementar, vamos ainda nessa paciente de 18 anos que eu estou comentando com vocês. Então, nós já conversamos sobre o hemograma, já conversamos brevemente sobre a vitamina D e sobre a vitamina B12, né? Entre a vitamina D, eu ainda queria voltar e fazer um adendo muito importante, porque a vitamina D, ela faz parte dos hormônios, de 3 hormônios, que são a tríade hormonal. Para quem já me acompanha aqui há algum tempo, provavelmente já ouviu falar na tríade hormonal, né? Essa tríade é composta por 3 hormônios: a vitamina D de dado, o T3-LIF, produzido pela a tireoide, e também a melatonina, que é o hormônio do sono aí, né? Então, o que esses 3 hormônios eles fazem no nosso corpo? Eles vão delegando funções, eles vão colocando a casa em ordem, eles vão fazendo aquela vastoria, varredura lá no corpo e fala assim, fulano, por que isso tá assim? Não seria melhor dessa forma? Vamos arrumar isso? Ou, vamos jogar esse lixo fora. Cara, produz um pouquinho mais disso porque a gente está precisando. Ou absorve um pouquinho mais de cálcio. Não, libera um pouquinho mais de cálcio porque eu tenho excesso. Ou faz isso para mim. Então, esses hormônios, eles controlam o nosso corpo. Por isso que eles são chamados de tríade hormonal. Em especial, a melatonina e a vitamina D, eles são hormônios responsáveis pela cicatrização e pela reparação. Se uma pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, com depressão, muito agitada, o que o corpo dela está fazendo? Acumulando estresse oxidativo, que gera inflamação, conforme nós conversamos.
Então, um dos nutrientes essenciais que eu preciso garantir nessa paciente são bons níveis de vitamina D, porque a vitamina D faz parte da tríade hormonal e controla a reparação e cicatrização. Portanto, a vitamina D dessa paciente, quanto que está? Qual é o valor? Qual é a concentração que eu preciso suplementar? Por quanto tempo eu preciso suplementar essa paciente? Qual que vai ser a dose de ataque? Qual que será a dose de manutenção dessa paciente? Eu vou entrar intramuscular, eu vou entrar sublingual, eu vou entrar via oral, qual que é a melhor conduta para aquela paciente? Para a gente saber como que a gente vai suplementar esse paciente de forma assertiva, eu preciso da vitamina D e eu preciso de avaliar como que está o paratormônio dela, porque a vitamina D e o paratormônio, eles são antagonistas. Então, um meio que controla o outro. Se eu tenho um muito alto, eu abaixo o outro e vice-versa. Então, eu preciso de ter um equilíbrio ali, porque esses dois, eles trabalham no ciclo de absorção de cálcio. E se eu suplemento essa paciente assim, sem ter ideia do que eu estou fazendo, só porque eu ouvi falar que suplementar de vitamina D é importante, eu posso desencadear nessa paciente uma, uma incorreta absorção do cálcio. E o cálcio, gente, ele tem tropismo por tecidos moles. Apesar da gente querer que ele fica no tecido duro, que é dente e osso, se a gente vacilar com ele, não der o GPS, o caminho para ele seguir para o osso, esse cálcio ele começa a acumular no tecido mole. Então ele vai calcificando as artérias do paciente, ele vai criando cálculos renais, pode criar cálculos em todos os órgãos, na tireoide, no fígado, pode criar esses nódulos sebáceos, tudo isso é excesso de cálcio. Então, para suplementar a vitamina D do paciente, que eu preciso para reparar e cicatrizar e melhorar o envelhecimento precoce, eu preciso saber como suplementar essa D. Suplementar a D de dado sozinha, nada vai resolver. Para que a D tenha uma absorção, eu preciso de outros nutrientes que acompanham essa D. Eu preciso de delegar para esse cálcio onde que ele vai ficar. Eu preciso passar essa informação para ele. Então, gente, nós precisamos de entender tudo isso para que a gente possa ajudar o nosso paciente de uma forma muito eficaz. E isso que eu estou falando para vocês, isso vocês podem realizar, vocês podem suplementar, vocês podem avaliar os exames de vocês. Né? Comentaram aí agora há pouco, mas não aceita os nossos pedidos pelo convênio. Muitas classes não aceitam os pedidos pelo convênio ainda, mas a questão não é essa, porque igual eu comentei com vocês, poucos serão as vezes que vocês vão ter que pedir exame. Na grande maioria das vezes, o paciente tem um exame pronto. E se o paciente levar um exame para você avaliar? Você sabe? Se um paciente chegar lá para você e falar com os exames de vitamina D, e tá lá, 19 de vitamina D, você sabe qual que é o ideal para aquele corpo? Você sabe qual que é a concentração que você tem que entrar para a dose de ataque? Você sabe quais são as outras vitaminas que você precisa suplementar junto com a vitamina D para que aquele corpo absorva melhor? Você sabe se vai suplementar a vitamina D2 ou se é a vitamina D3? Vocês entendem isso? Então é muito lindo a gente ver por aí, eu suplemento meu paciente com a ortomolecular, eu faço soroterapia e não sei o quê. Mas você está entendendo tudo por trás disso? Ou você simplesmente decorou e tentar aplicar como se aquilo funcionasse e fosse bom para todas as pessoas? Os corpos, eles são diferentes. Eles reagem diferentes. Às vezes, uma concentração, por exemplo, de 10 mil unidades internacionais de vitamina D para um paciente, que tem 20 de vitamina D sanguínea, em 3 meses você eleva isso para um valor satisfatório. Enquanto para outros pacientes parece que não faz nem cócega. Ou enquanto para outros pacientes, em 20 dias, você eleva isso de forma extraordinária. Então, você precisa de entender o que está por trás da suplementação para você ajudar melhor o teu paciente, certo? Júlia, mas nesse caso com essa paciente, eu tenho pacientes depressivos que estão fazendo uso de antidepressivos. O que eu faço? Faça tudo normalmente, não mexa no antidepressivo dela, suplemente essa paciente para controlar a ansiedade, para controlar tudo,
E essa paciente, com o passar do tempo, se ela seguir as suas orientações, ela vai até largar o antidepressivo. Não porque você tirou, porque vai chegar uma hora que ela vai no retorno médico, ele vai falar assim, você está bem, não precisa mais.